Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com você sobre a matéria da RO do terceiro ano do primeiro bimestre. Né? Nós temos aí as vanguardas europeias ou então os ismos contemporâneos. Então, veja bem, o modernismo primeira geração, ele é caracterizado, na verdade, pela influência de diversas vanguardas. Então, vamos pensar o seguinte, eu vou trabalhar com vocês agora o que é cada uma das vanguardas, aí depois você junta tudo e sai o modernismo. Tá? É mais ou menos o seguinte, imagine um saquinho, tá? Aí no saquinho você vai colocar as características do futurismo, do cubismo, do dadaísmo, do surrealismo, etc. No finalzinho você vai fechar esse saquinho, vai sacudir bem, e aí sai o modernismo. Tudo bem? O modernismo é uma mistura de elementos diversos dessas vanguardas. Tá? Bom, uma das principais vanguardas que a gente tem é justamente o futurismo. Né? O futurismo foi criado pelo Filippo Tommaso Marinetti, né? Por meio do Manifesto Futurista, que foi publicado em fevereiro de 1909. Tá? E aí o que o futurismo propõe? Destruir o passado. Veio destruir tudo que é velho. Chega de velharia, eu quero coisa nova. Tá? Não quero mais saber de coisa antiga. Chega, sabe? Eu preciso de uma arte que seja inovadora, uma arte que seja revolucionária. Então vamos destruir o passado. Vamos aproveitar novas teorias, novas formas de expressão, novos elementos. Né? E o que estava muito em evidência na época era a tecnologia. Né? No início do século XX, a tecnologia estava ali, digamos assim, bastante intensa. O automóvel, o cinema, né? E outras coisas mais. Então, eles vão adorar tudo que está associado à tecnologia. Né? Então, por exemplo, eles gostam de velocidade, né? Velocidade está associada à tecnologia, pensar no automóvel. Né? Eles gostam do que é perigoso, do que é audacioso. Por quê? O perigo está associado ao novo. E o novo, ele é sempre assim, é inesperado. Então, o novo, o perigo que se estabelece ali, ele está vinculado com o que vai acontecer e que você não espera, então vai ser uma novidade. Então, os modernistas, eles querem novidade, os futuristas também querem novidade. Então, daí a idolatria do perigo, por exemplo. Tá? Então, o amor ao perigo, como está aí você vendo, hábito da energia, da temeridade, poesia da coragem, da audácia, da revolução. Quer dizer, é toda a proposta de se romperem os elementos tradicionais. Né? Eles vão exaltar propriamente tudo o que é destruidor, demolidor. A guerra, por exemplo, a guerra é benéfica. A guerra é legal. Por que a guerra é legal? A guerra é legal porque ela destrói. E se eu destruo o velho, eu tenho lugar para o novo. É bem essa proposta modernista. Vamos romper com o velho para criar algo novo. E os futuristas dizem, vamos destruir tudo que é velho. A guerra é benéfica por isso. Cai uma bomba aqui, onde eu estou, o prédio é destruído. Daqui a um tempo vão erguer aqui um novo prédio. Está vendo o que eu falei? Um novo prédio. Não vai ser mais a mesma coisa que era no passado, é nova. Né? Então, a guerra é legal para os futuristas. Você não precisa concordar com isso que eu estou falando. Tá? Você tem que saber, diferente. Okay? É uma proposta deles. Então, daí a abominação do passado, a idolatria da guerra, do militarismo, do patriotismo, né? Os veículos, as locomotivas, o cinema, as armas, né? Os armamentos estão se desenvolvendo muito, eles também vão gostar. E, na questão gramatical, os futuristas, eles defendem que os verbos devem ser empregados prioritariamente no infinitivo. Vou destruir a sintaxe tradicional, então não preciso mais escrever direitinho. Aliás, os modernistas, eles defendem a ideia de que o erro, se o erro não inviabiliza a comunicação, não há problema com o erro. Né? Então aqui, sintaxe, esquece, substantivos, esqueçam, dispostos da maneira mais tradicional, vou jogar os substantivos de qualquer jeito no meu papel. Né? Quer dizer, eu vou ter uma arte que vai abolir toda qualquer, digamos, sequência tradicional. Então, a ordem direta, por exemplo, não preciso, né? A ordem direta sujeito, verbo e complemento, eu vou romper com isso também, tá? Adjetivo esquece, também não vou usar mais, né? São algumas das propostas deles, né? Aliás, é muito comum eles fazerem poesia assim, futurista assim, um substantivo do ladinho do outro, não uma sequência de substantivos. Tá? Adjetivo esquece, advérbio também esquece, tá? Não preciso. E, mais ainda, os sinais de pontuação vão ser substituídos, aliás, pelos símbolos matemáticos. Né? Então, a inserção de símbolos matemáticos, de sinais musicais, né? Tudo isso é defesa dos futuristas. Tudo bem? Bom, mas os ismos têm também o expressionismo. O expressionismo, ele defende a expressão de uma personalidade ali. Né? É um olhar, é uma maneira particular de observar o mundo. Né? E muitas vezes o expressionismo ele vai deformar o real. Então, eu vou exagerar e pelo exagero eu deformo o real.
né? O futurismo, né, o expressionismo, na verdade, ele tem alguns representantes bem significativos nessa ideia da deformação. E aí, assim, por exemplo, o Mário de Andrade ele tem um conto chamado O Poço, e no conto O Poço, há um momento o rapaz desce ao poço para buscar uma caneta e a boca do poço ela ganha vida, né? Como se a boca do poço estivesse mastigando o indivíduo que estava dentro do poço. Isso é expressionismo, quer dizer, eu estou deformando o real a partir do exagero, tá? Além disso, reparem que para eles não precisa ter lógica, tudo bem? Nada precisa ter lógica, tá? Precisa ser expressivo, mas nada precisa ter lógica, tá? Já o cubismo, né, tem como principal representante o Picasso. Na pintura, o cubismo defende as formas geometrizadas. Não é? As linhas vão ser geometrizadas. Quer dizer, eu não vou mais fazer um retrato assim. Vamos pensar numa pintura do Renascimento. Não é? A pintura do Renascimento ele vai tentar fazer com que a pintura seja o mais próxima possível do real. No cubismo, não. As linhas elas não vão ter os contornos, por exemplo, de um rosto. Não é? Eu vou fazer tudo geometrizado. Tá bem? E a noção de profundidade eu também anulo. Então, por exemplo, eu tenho uma profundidade aqui entre a ponta do meu nariz e minha bochecha, tá? Na pintura cubista eu não tenho mais essa profundidade, tudo bem? Fica tudo, sabe o que parece? Bonequinho, desenho animado, quando passa o rolo compressor em cima do bonequinho, fica tudo achatado, mais ou menos isso, não é? Então eu vou ter, os planos são diferentes na pintura cubista. Agora, na literatura, eu vou eliminar, por exemplo, a descrição, não vou descrever mais, não é? Eu dou os mínimos elementos necessários. E aí eu dou liberdade de criação a você. Você cria do jeito que você quer. Então eu digo assim, uma menina. E você imagina a menina do jeito que você quer, tá? Alta, magra, loira, morena, gorda, simpática, antipática. Você é problema teu. Né? Você vai acabar criando essa figura, tá bem? Então a arte, ela não vai ser mais uma representação real, objetiva, clara, né? A arte, ela vai ser geometrizada, tudo bem? A literatura, ela vai te propor uma liberdade de criação, tá? Não vou ter mais essa preocupação de fazer coisas racionais, né, que todo mundo possa entender, não há necessidade disso. Né? Não vou ter mais aquelas coisas lógicas, né, pensamentos lógicos, deduções óbvias, isso eu também vou eliminar. Tá? Vou ter um pouco de humor, né, para fugir um pouco com a monotonia da vida, a vida que é meio cinzenta. Lembra que eu estou no começo do século XX, você vai ter a Primeira Guerra Mundial logo depois ali. Então, eu tenho uma preocupação deles com o tempo presente, mas sempre contendo com os valores tradicionais. Tudo bem? Bom, o dadaísmo ele surge com o manifesto do Tristan Tzara. Em 1916, são, na verdade, 7 manifestos do Tristan Tzara. E o dadaísmo ele propõe também liberdade de criação. Aliás, associa o modernismo com 3 palavras: liberdade, inovação e ruptura. Tá? Eu vou romper com o passado para criar algo novo do jeito que eu quero. Então, a ruptura, liberdade e inovação. A ordem não faz a mínima diferença, mas tem que lembrar desses 3 ingredientes, tá? E o dadaísmo vem tentando demolir, mais uma vez, a tradição, né? Então, eu vou romper eu vou criar uma arte muito inovadora, com linguagem muito simples, muitas interjeições, e que desobedeça toda forma de regra. Não quero mais saber de regra. Aliás, para os dadaístas, o lema dadaísta é: ausência de sistema é o melhor sistema. Quer dizer, não ter sistema é o melhor sistema. Por quê? A regra surge do nada. Né? Se eu não te dou uma regra, a regra naturalmente surge. E se ela surge do nada, ela é uma regra nova. Né? Ela rompe com padrões que têm que ser seguidos. Tá bem? Bom, em termos de linguagem, né, é antigramatical também. Né? Vou romper com a gramática. A linguagem vai ser muito mais simples, muito cheia de interjeições. Né? E para os dadaístas, a arte não tem que ser uma coisa muito séria, né? Não deve ser séria. A arte, porque a coisa séria é lógica, e como eles são meio ilógicos, né? A arte não pode ser nada muito sério, tá bem? Bom, o surrealismo, né? Ele nasce de uma ruptura com o dadaísmo, e para o surrealismo, o importante é o inconsciente, é o mundo interior, né? É a linguagem interior. Sabem aqueles sonhos que às vezes a gente tem, às vezes até pesadelo, que não tem nem pé nem cabeça? É mais ou menos isso, a tendência surreal. Né? Então existe um conflito entre a vida real e a vida imaginada, ou a vida pensada, né? Ou a vida sonhada. Então, para o surreal, o importante é a imaginação. A imaginação vai ser essencial, né? A criação vai ser essencial. Né? Só que essa criação sem lógica. Tá? Eu vou abolir a lógica mais uma vez. Eu vou valorizar o inconsciente. Lembrar que o Freud, nessa época, está muito em evidência, o Dr. Freud. Então, eu vou tentar fazer essa associação com o inconsciente. Né? E é mais ou menos assim.
Vamos escrever sem pensar, né? Mais ou menos porque a gente está sempre pensando. Né? Mas assim, sabe quando você está chateado aí que a sua mãe brigou com você, o seu pai te deu uma bronca, aí você pega um papel e começa a desabafar, escreve, sem raciocínio, né? Vai desabafando. É basicamente isso que eu tenho também na literatura surreal, tá? Então, eu vou romper com os valores, sempre no caso do surrealismo, eu parto do princípio do meu inconsciente, né? Do que o meu interior vê do mundo. Quer dizer, é uma linguagem interiorizada, essencialmente interiorizada. Tá bem? Ok? Um pouquinho de humor, mas um humor meio ácido, né? Um humor mais amargo, um humor mais, às vezes, um pouco agressivo, tá? É tendência surrealista também, tá bom? Bom, vamos fazer alguns exercícios para ver se você capturou bem a ideia aí. Bom, a gente tem aí um poema assim. No aeródromo, o aeroplano subiu triunfal na tarde clara, grande e sonoro, como o sonho humano. Ó bandeiras da audácia da terra, que a ambição dos paulistas povoara, de catedrais e fábricas imensas, que por áreas extensas se multiplicavam em garras e tentáculos. Né? Bom, a gente tem aí um poema chamado Pássaros de Aço, né? Do Agenor Barbosa, e ele pede para você vincular esse poema a alguma das vanguardas. Se você reparou, ele fala em aeródromo, aeroplano, né? Repara, é tecnologia, é máquina. Para os futuristas é super importante a máquina, tá? É a luz elétrica, é o telefone, é o automóvel, né? Quer dizer, máquina, para eles a proposta de máquina é importante. Portanto, aí obviamente o futurismo da primeira questão, item A, tá bom? A segunda questão, tem mais um textinho aí pra gente, ó. Não há temas poéticos, não há épocas poéticas. O que realmente existe é o subconsciente, enviando à inteligência telegramas e mais telegramas. A inspiração parece um telegrama cifrado, que a atividade inconsciente envia à atividade consciente, que eu traduzo, tá? Olha, reparem que ele está falando aí de subconsciente, tudo bem? Ele fala de atividade inconsciente envia à atividade consciente, então o importante é a atividade inconsciente. Então, subconsciente e inconsciente. Subconsciente e inconsciente é o que eu acabei de falar. É surrealismo. Vamos lá. Esse texto de importante ensaio de Mário de Andrade, isso você não precisa saber, que é do Mário de Andrade, mas fique sabendo para a gente completar o exercício. Revela nítida semelhança com as propostas de um dos movimentos de vanguarda europeu, que é, obviamente, o surrealismo. Portanto, na segunda questão, letra D de dado. Tá bom? Mário de Andrade e surrealismo. Bom, aí a resolução para você, depois dá uma olhadinha, tá? E vamos pegar mais um texto, não é? Mais um texto que a gente precisa observar aí em relação a uma outra vanguarda que a gente tem, tá? Olha só, numa das voltas, olhando para trás, viu a montanha curvada com o sol lhe mordendo as ilhargas. Era Log, deus do incêndio. As montanhas desembestavam assustadas, grimpando os itatins com um gesto de socorro, contorcidas. Log perseguia as medrosas, lambido de chamas trinando. Fanai escutou o xilofone, o tema conhecido. E o encantamento do fogo principiou para Brunilda. Reparem que a gente tem aí as montanhas e o sol atrás das montanhas, como se eles estivessem mordendo as montanhas. Sabe aquele desenho que você fazia quando era criança? Né? Você vai fazer a paisagem, você fazia uma paisagem assim, né? Aqui é a montanha, certo? Era assim, montanhinha, né? E aqui o sol. Né? Então, o que acontece? Essa ideia do sol mordendo ali, né? A montanha por trás. E o fogo, né? Que evidentemente é a imagem do sol. Agora, se reparar, ele está deformando o real, né? Está deformando o real pelo exagero. Isso a gente chama de expressionismo. Portanto, no trecho acima, aparecem traços de estilo e composição muito característicos da corrente estética da modernidade, que reconhecidamente mais influenciou a feitura de Amar Verbo Intransitivo. Amar Verbo Intransitivo é um romance do Mário de Andrade, tá? Qual é a corrente? É o expressionismo, né? Que influencia o Mário de Andrade também, como influencia outros autores. E aí, na quarta, ele pede para você duas características, né? Então, por exemplo, o mundo exterior distorcido. Né? A principal característica do expressionismo é essa, né? Deformação do real pelo exagero. Tá legal? Isso fica bem evidente para a gente aqui nessa montanha curvada. As montanhas desembestavam, assustadas, contorcidas, está tudo deformado, né? Se a gente comparar com o real. Tá certo? E vamos observar essa pintura. Essa pintura é As Senhoritas de Avignon, de 1917, do Pablo Picasso. Repara como é cubista, olha como os traços são geometrizados, tá certo? É propriamente geometrizado. Vamos dar uma olhadinha nos itens, né? A ilustração acima é a reprodução das Mademoiselles, né? As Senhoritas de Avignon, 1917, do pintor espanhol, leia as afirmações.
Vamos dar uma lidinha nas afirmações. A perspectiva não segue padrões convencionais e se multiplica ao exemplo da mulher sentada à direita. Seu corpo é visto de costas e seu rosto de frente. Porque não tem mais aquela ideia de profundidade. Então, está tudo chapado no mesmo plano. Verdade. Nesse quadro, Picasso rompe com os cânones da representação do nu feminino, pois submete às figuras a geometrização deformante. Tá certo? 3. Apesar da importância histórica conferida às senhoritas Avignon, a obra teve escassa influência, pois apareceu quando a arte abstrata, como o impressionismo, já dominava. Não, o cubismo inaugura todo um processo de revolução, então não tem escassa influência não, tá? E a 4. Nessa obra também se manifesta o contato que Picasso tivera com a arte das máscaras tribais africanas, como se nota sobretudo das duas figuras da direita. Depois você olha melhor, você vai ver que parecem realmente máscaras tribais. Tá certinho? Portanto, são corretas a 1, a 2 e a 4. Resposta à letra D de dado. Tá certo? Boa sorte para você. Até a próxima vez. Tchau, tchau.